iniciando mais uma vez a nossa reunião semanal de culto do lar e de oração para os nossos doentes e os nossos desencarnados. O tema que vamos abordar hoje é um tema do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo que trata de bem-aventurados os pobres de espírito. E o item que vamos abordar é o item 7 e o item 8. No item 7, vai tratar dos mistérios que estão ocultos àqueles que são doutos e são prudentes, quer dizer, aqueles que são pessoas que se dizem conhecedoras das verdades, são os cientistas, os filósofos, aqueles que grandes cerebrações que acham que são o máximo da inteligência na Terra, né? Então vai dizer assim: disse então Jesus estas palavras: graças te dou, ou graças te rendo, meu Pai, Senhor do céu e da terra, por haveres ocultado estas coisas aos doutos e aos prudentes, e por teres revelado essas coisas aos simples e aos pequeninos. Isso está no Evangelho de Mateus, no capítulo 11, versículo 25. E o comentário do 8 diz que pode parecer uma coisa singular, uma coisa diferente, que Jesus renda graças a Deus de haver revelado estas coisas aos simples e aos pequeninos, que são aqueles que são chamados pobres de espírito. E por as ter ocultado aos doutos, aqueles que são os prudentes. A palavra prudente aqui é uma palavra antiga, né? Que fazia referência às pessoas prudentes, eram aquelas pessoas que eram muito estudiosas, muito dedicadas aos conhecimentos em geral, né? Que são aqueles que são mais aptos na aparência a compreender as coisas no seu entendimento mais profundo. É que cumpre se entenda que os primeiros são os humildes, são aqueles que se humilham diante de Deus e não se consideram superiores aos demais, a toda a gente, né? Os segundos, aqueles que são os orgulhosos, que ficam envaidecidos do seu saber mundano, os quais se julgam também prudentes, porque negam e tratam a Deus de igual para igual, como se isso fosse possível. Desculpe eu estar rindo, mas isso é tão ridículo que dá vontade de rir. Quando não se recusam a admiti-lo enquanto na antiguidade. Desculpem, admiti-lo, porquanto na antiguidade a palavra douto era sinônimo de sábio. Por isso que Deus lhes deixa a pesquisa dos seus segredos da terra e revela as do céu àqueles que são mais simples, humildes, aos simples de coração, que diante de Deus se entregam, se manifestam como pessoas normais, que pessoas simples, que não têm
que não têm a pretensão de serem superiores a ninguém. Nós todos estamos no processo evolutivo diante da criação de Deus, os minerais, os vegetais, os animais e os homens. Estamos todos no mesmo barco, somos todos produtos de um processo evolutivo, do crescimento da criatura em busca da felicidade verdadeira, da felicidade real, que é a plenitude, o encontro consigo mesmo e, portanto, o encontro com o Criador. Quando a gente encontra com a gente mesmo, a gente se encontra com Deus. Porque Deus está íncito dentro de nós, no nosso coração, né? Então, no item 9, vai dizer que o mesmo já se dá na atualidade. Na atualidade que está aqui seria no século XIX, né? Meados do século XIX. O mesmo se dá hoje com as grandes verdades que o Espiritismo tem revelado. Alguns incrédulos se admiram de que os espíritos tão poucos esforços façam para convencer as criaturas. A razão está em que estes últimos cuidam preferencialmente daqueles que procuram de boa vontade, com boa fé, com humildade, à luz do que daqueles que se supõem na posse de toda a luz. Imaginam, talvez, que Deus deveria dar-se por muito feliz em atraí-los para si, provando para eles a sua existência. Pessoal, isso aqui é verdade, isso existe mesmo, mas é uma coisa tão boba que não vale nem a pena. O poder de Deus se manifesta nas mais pequeninas coisas, como também nas grandes coisas. Ele não põe a luz debaixo do alqueire, por isso que a derrama em ondas por toda parte, de tal sorte que só cegos não conseguem enxergar. Cegos espirituais, as pessoas são cegas espirituais. E a esses não quer Deus abrir à força os seus olhos, dado que lhes apraz tê-los fechados. A vez deles vai chegar um dia, uma hora a consciência se abre para as coisas elevadas da vida. Mas é preciso que antes sintam as angústias das trevas e reconheçam que a divindade e não o acaso é quem lhes fere o orgulho. Para vencer a incredulidade, Deus emprega os meios mais convenientes, conforme os indivíduos. E não há incredulidade que compete prescrever-lhe o que deveria fazer. Deus não vai seguir o conselho ou o talante de quem é ignorante e não sabe nada sobre aquilo. Nem cabe a ele dizer: se me queres convencer, tens que proceder dessa ou daquela maneira, em tal ou qual ocasião, e não nesta outra. Porque essa ocasião é que mais me convém a mim. Essa é a posição de muita gente. Portanto, não se espantem aqueles que são incrédulos de que nem Deus, nem os bons espíritos, que são os executores da vontade divina, se lhes submetam às exigências. Inquiram-se de si para si mesmo o que diriam se o último dos seus servidores se lembrasse
de lhes prescrever, fosse o que fosse. Quer dizer, aquela pessoa que você orienta, que você manda, ficar prescrevendo para você o que você deve fazer. Deus impõe condições e não aceita aquelas que lhe queiram impor. Escuta bondoso o que a eles se dirige, com humildade, com respeito, e não aqueles que se julgam mais do que são, ou seja, mais do que o próprio Senhor na vida. Nós vamos orar agora pedindo ao Senhor que abençoe aqueles que estão doentes, que nada mais são do que pessoas que ignoram que a doença é uma necessidade nas suas vidas para que encontrem o verdadeiro caminho do equilíbrio de si próprios. Que Deus abençoe a cada uma das criaturas que estão doentes e que forneça a elas o lenitivo das suas dores, produzindo nelas uma melhor condição de vida para que possam, assim, caminhar com segurança. Mas que possam essas criaturas entender que sempre a doença, o desequilíbrio, é um chamado de atenção para que a criatura busque novamente o caminho do meio, o caminho reto, o caminho equilibrado das coisas. Toda doença é um desequilíbrio, e o desequilíbrio sempre acontece porque a gente tem a nossa alma desequilibrada. Toda doença física, toda doença moral, toda doença intelectual, toda doença psíquica, ela tem sua origem no desequilíbrio da alma. E quando a alma se harmoniza, a doença desaparece. Pedimos também nesta manhã por aqueles que estão sofrendo, ainda nos lugares mais recônditos da terra, encarnados ou desencarnados, principalmente aqueles que desencarnaram na ignorância da vida espiritual, que possam ser esclarecidos, abençoados e iluminados pelos seus protetores, seus guias espirituais, que sempre estão ao seu lado, mas que às vezes não são vistos, porque a criatura ainda não despertou para a consciência de que a vida espiritual é a continuação da vida material. Porque a vida é uma só, começa e vai continuar sempre no plano físico ou no plano espiritual. Que Deus abençoe a todos e faça com que a criatura entenda a necessidade de buscar a prática do bem, a fraternidade, o entendimento e o amor. Que assim seja. Graças a Deus. Assim, meus amigos, estamos encerrando mais um culto do lar, mais uma meditação que fizemos sobre a expressão de Jesus na sua oração, que agradecia ao Senhor por Deus ter ocultado aos sábios e doutos as coisas mais simples da espiritualidade e tendo facultado aos simples, aqueles que são os mais pobres, facultado a esses, a iluminação necessária para que eles pudessem, sem serem sábios, sem serem doutos, discernirem sobre as coisas que são mais importantes para o nosso crescimento, que são as coisas espirituais. Que Deus nos abençoe, nos proteja, nos ampare e nos guie sempre pelo caminho do bem. Que assim seja. Um bom dia, uma boa semana para todos.